Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedioTVT. Ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedioTVT. Está aqui comigo o Dr. Theo de Oliveira. Ele é médico, sociólogo e coordenador do Departamento de Trabalho e Meio Ambiente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olá, Theo, muito obrigada pela sua participação. Um prazer. Theo, cerca de 700 mil casos de acidentes de trabalho são registrados todos os anos, sem contar os que não são registrados. E mais de 70 bilhões são gastos com isso. Na sua opinião, quais são as causas principais desses acidentes de trabalho e como eles poderiam ser evitados? Bom, a principal causa dos acidentes de trabalho é a falta de proteção das máquinas, dos sistemas de produção e a falta de um planejamento de segurança. Infelizmente, num sistema de produção capitalista, e isso não é um privilégio do Brasil, não. Todos os países têm muito dos mesmos problemas, né? Principalmente os países da periferia, né? São exatamente os problemas de que nos processos produtivos o que é planejado minuciosamente é a produção e não a segurança. E assim, entre as políticas das empresas, são poucas as que administram e até assumem a responsabilidade de estresse dos seus operários. Como a gente pode fazer para incentivar esses programas efetivos de prevenção contra o estresse? A prevenção do estresse, ela não tem muito a ver com a prevenção de acidentes, mas a prevenção de estresse, ela começa muito antes do momento em que o trabalhador vai para a fábrica, né? Nós temos uma sociedade que já vem com uma cultura de estresse que já começa na própria infância, né? As crianças hoje com 2 anos de idade têm agenda, né? Então existe uma competição instalada, quer dizer, só os melhores vão poder chegar ao topo. Então toda essa campanha, né, ideológica de preparar as crianças para ter um bom emprego no futuro. No mercado de trabalho, né? Isso se agrava. Exatamente. Elas já vão criando um espírito de competição e um estresse, né? Então tem que competir com os colegas para ser o melhor aluno, tem que competir no vestibular para pegar a melhor faculdade. E o estresse, assim, se ele bem administrado, ele pode até servir como um alerta e ajudar, favorecer no trabalho. Adrenalina, aquela questão toda, mas se ele, em níveis muito elevados, aí sim ele prejudica o trabalhador, não é mesmo, Theo? Eu acho que não só a questão da quantidade, de estar a um nível muito elevado, né? O estresse, ele é muito bom, né? Desde que ele seja momentâneo. Ao estresse, a parte benéfica do estresse é justamente aquele bem-estar que você tem no momento seguinte em que você relaxa. Então, o estresse momentâneo, pular de um bungee jump, por exemplo, né, é uma delícia. Você passa por um estresse, né, e relaxa no momento seguinte e tem uma sensação de bem-estar que é provocado por esse relaxamento. O estresse constante e por períodos prolongados, né, e que se repete ao longo do tempo, esse estresse ele é danoso, porque não existe possibilidade psíquica de adaptação ao estresse. Algumas pessoas resistem mais, outras resistem menos, mas todas vão entrar em colapso num determinado momento. E o trabalhador brasileiro, em âmbito mundial, ele é considerado um dos mais estressados? Olha, eu não sei se seria o mais estressado, mas o Brasil tem um agravante na sua cultura. Nós temos uma cultura da paz, da amistosidade, do fugir ao enfrentamento, de tentar dar um jeitinho. Isso tudo impede mecanismos de extravasamento do estresse. Então, eu acho que esse estresse tende a se acumular muito no brasileiro por conta dessa cultura de não enfrentar as questões. Theo, nós temos muitas perguntas para você e a primeira delas quem fez foi a Sandra Araújo e ela é pesquisadora. Eu trabalho com pesquisa, o nosso trabalho é muito estressante. Eu gostaria de saber como que eu faço para me desligar do trabalho ao chegar em casa e viver normalmente. Eu acho que essa é uma questão terrível, né? Porque não só uma pesquisadora como a Sandra, mas qualquer pessoa gostaria de ter, né,
uma possibilidade de passar um estresse muito grande no trabalho e relaxar em casa. Terminar um dia de trabalho e deixar aquele dia de trabalho lá, ir para casa tranquilo, né, Theo? Infelizmente, nós temos uma vida só. Não existe uma vida profissional e uma vida pessoal, né? Embora exista um mito, que as pessoas têm que separar a vida profissional da vida pessoal, isso não existe. Nós não temos um botão que você desligue, né, a sua vida profissional e ligue a vida pessoal e depois inverta isso, né? Então você leva os problemas do trabalho para casa e leva os problemas da casa para o trabalho. A vida nossa é uma só e é composta de toda a carga de estresse que você recebe, né? Então não existe. O problema é porque é que o trabalho precisa ser estressante. Então, no caso de uma pesquisadora, quer dizer, muitas vezes ela tem poucas informações sobre o trabalho dela, ela tem uma meta de pesquisas muito maior do que seria possível ela fazer de forma prazerosa, bem feita. Ela tem uma quantidade de trabalho que é incompatível com... E a questão da remuneração também. Exatamente. Vamos ouvir mais uma pergunta. Hoje a gente vive numa sociedade muito estressante. As empresas já oferecem hoje tratamento contra estresse? Olha, na verdade, as empresas sabem disso, né? Que a sociedade é estressante. O trabalho é muito estressante, porque ele é muito enxuto, porque tem muito menos pessoas trabalhando do que seria necessário para fazer aquele tamanho de produção que eles exigem. Então, o que acontece é que as empresas criam determinados programas, né, baseados em alguns conceitos pontuais para tentar combater esse estresse, né? Então, por exemplo, uma ginástica laboral, então 10 minutinhos no começo da manhã para você fazer ginástica laboral, né? Que é uma suficiente. Nós sabemos que... Não, é totalmente inócuo. Não, às vezes é mais um motivo de estresse porque você tem um monte de coisa para fazer e está perdendo tempo fazendo uma coisa que não vai resolver nada na sua vida, né? E aquilo não diminui o que você tem que fazer, né? E cria uma série de coisas, meditação, momento de relaxamento, todos eles sem mexer no problema principal, que é o porquê que esse trabalho está sendo estressante, quer dizer. Falta valorização do trabalhador, do profissional? Não, eu acho que não falta. Eu tenho uma tendência a não acreditar que o mundo é tão ruim, entendeu? Não é uma questão de falta de valorização, é uma questão de excesso de necessidade de você ter lucro, né? Então, quer dizer, você tem que pagar um salário muito ruim e exigir daquela pessoa muito além do que ela consegue dar, mantendo o seu estado natural. Quer dizer, ela só consegue aquilo pilhada, com muito estresse. Então, na verdade, as empresas dão o veneno e depois tentam maquiar alguns remédios para ver se resolve. Vamos ouvir mais uma pergunta. Quem fez agora é a Magda Lourenço. Existe algum programa de saúde específico para essa área da obesidade dentro da empresa? Olha, a obesidade, ela é um problema social. Ela está muito ligada a dois fatores. Primeiro é a comida de má qualidade. Nós estamos cada vez mais consumindo produtos industrializados, comidas que contêm altos teores de gordura de péssima qualidade, gorduras trans, gorduras animais ou mesmo vegetais mais hidrogenadas, que são muito ruins para a saúde, né? E uma quantidade muito grande de sódio, além de carboidratos e outras coisas. Sódio é o sal de cozinha. Então, o problema alimentar é grave, né? Você tem um consumo excessivo de carnes, de churrascos. A sociedade se confraterniza o tempo todo no Brasil à base do churrasco. Quer dizer, qualquer motivo é motivo para se fazer um churrasco, né? E as pessoas comem muito, né? E bebem, que a cerveja vai muito bem com o churrasco, né? Então, agora, o outro problema é o sedentarismo, porque as pessoas não fazem mais atividades físicas. Quer dizer, você se estressa no trabalho, fica em pé, ou fica sentado, ou fica estressado, correndo o tempo todo e tal, mas você está sedentário, quer dizer, você não pratica uma atividade física que eleve a sua pulsação acima de 90, 100, 120 batimentos cardíacos por minuto, para
que você desenvolva um metabolismo compatível com um condicionamento físico adequado. Então, isso tudo leva Mudou, Theo, a dieta do trabalhador brasileiro? Mudou a dieta do brasileiro como um todo, né? Mudou a dieta desde as crianças que, em vez de brincar, passaram a consumir esse tipo de alimento industrializado, pipocas, batatinhas, chips, todas essas outras coisas que vendem aí, na frente da televisão o dia todo, né? Por um motivo de segurança, por um motivo de você não ter mais como deixar a criança brincar, né? Criou-se um medo, né? As crianças vão mais cedo para a escola, ficam sedentárias o tempo todo e comendo o tempo todo. E mudou a alimentação do adulto, que passou a ter mais acesso, sem as informações, seduzidos por uma indústria alimentícia, né, que quer vender, sem se preocupar com a saúde das pessoas. Theo, você acredita que assim, a obesidade é uma questão de responsabilidade do governo? Você acredita que futuramente também as empresas vão ter que arcar um pouco com isso? Olha, a obesidade é uma doença, tá? Então, nós temos essa doença em vários níveis, né? A começar do sobrepeso, que é quando a pessoa está gordinha, um pouquinho, 4, 5 quilos acima do peso ideal que ela deveria ter, né? Mas existe hoje praticamente 4 a 5 pessoas em cada 10 que têm uma obesidade mesmo, né? Então, são quase 8 que têm sobrepeso em cada 10. Então, as empresas, já tem muitas que já estão fazendo, né? Controle de sal na comida, oferecendo possibilidade de você ter uma dieta mais saudável, né? Mas eu acho que isso não basta. Claro, cada um tem que prestar atenção. É preciso uma ação governamental, muito maior, principalmente em cima da indústria alimentícia, para que a indústria também participe disso. Rapidinho, vamos ouvir agora a pergunta da Michele de Lima. Gostaria de saber, assim, a pessoa que tem obsessão por trabalho, isso prejudica ou ajudará a promoção da pessoa? A compulsão pelo trabalho é conhecida como o indivíduo que é workaholic, né? Ou seja, um indivíduo que tem uma obstinação por estar produzindo, trabalhando, fazendo alguma coisa. Isso nem sempre quer dizer que esse indivíduo é muito produtivo. É fácil identificar essas pessoas? É fácil, né? É a pessoa que está o tempo todo tentando fazer alguma coisa. Por exemplo, ela não consegue conversar com você sem estar mexendo no celular, sem estar mexendo no computador, ou sem estar prestando atenção no que está em volta. Quer dizer, ela está sempre muito ligada em várias coisas ao mesmo tempo, então essa pessoa não relaxa. Dentro do trabalho, isso não é bom, né? Porque essas pessoas são pouco produtivas, elas perdem muito tempo, né? Pensando no trabalho e tentando fazer coisas, e fazem as coisas muito mal feitas e sem grande produtividade. Então, respondendo a pergunta da Michele, geralmente não gera promoção nenhuma. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Participe! Nosso Facebook é facebook.com/RedeTVT, ou então o Twitter é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o médico e sociólogo Dr. Theo de Oliveira. Até já!